Imagina, prazer é meu. Desculpa a correria. Desculpa a gente também. Deixa uma outra. Salve, salve, estagiário, estagiária. Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Thiago Maroto comigo sempre. Mais uma vez, né? Mais uma vez, e hoje um convidado sempre especial. A audiência, todo mundo é especial, todo mundo é especial. Porque a cada semana a gente vai, ó... Não convidaríamos se não fosse especial, né? Exato, vou deixar você fazer as honras hoje. É o seguinte, ó. Árbitro enérgico. Estava sempre nos maiores jogos. FIFA. Só isso, né? Tem o escudo, né, pai? Só o escudeto, Se não tiver escudeto, vem também, brincadeira, vem também. Alfredo Loeb. Aí, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente pode ter um papo de futebol, que sempre é legal, né? Prazer é nosso. Obrigado por aceitar, viu, Loeb? Imagina, uma honra. E a gente tem o quê? Fala pra ele. A gente começa, o nome do canal é Canal Estagiários. E todo mundo tem alguma história, ou da época de estagiário, ou da época que fez algo pela primeira vez. Você tem alguma história legal da época que você começou na arbitragem? Que isso é bacana, né? Da arbitragem, né? Da arbitragem. Da vida, Alfredo, da vida. Tá bom. Eu tenho já 64 anos, né? Então na nossa época não tinha estagiário. A gente era aprendiz. Sim. Né? E eu trabalhava no Fontoura de aprendiz, de arquivista, que na verdade era um office boy com grife. Né? Os caras botavam chantilly no office boy. Aprendiz de arquivista. E aí a gente tinha ali um grupo de 4, 5 que saía pra cidade, que não é que nem hoje, você faz tudo online, né? Você tinha que ir no banco, pagar a conta. Levar, era tudo papel, né? Então você precisava... E eu queria sair cedo, que era no Brás, o Fontoura, ali na Caetano do Pinto. Então eu saía pra uma região de São Paulo, outra pra outra, mas era assim, aquela coisa pauleira mesmo, coisa de boy, né? E a gente fazia tudo voando para poder marcar 1, 2 horas para ir lá pro centro, lá pra Rua Aurora. Ir lá pros striptease da Rua Aurora. Então, mas era ruim, cara. Puta, meu. Série C, Série D. Série C, não tinha nem série. Brigando pelo acesso? Nossa, umas mulheres no fim de feira, sabe? Parecia aqueles Fenemê antigos, tudo rodado. Mas era a alegria da gente, que não tinha grana, né, cara? A gente não tinha dinheiro. A gente... É o dinheiro que sobrava ali do salário. Naquela época você não tinha... Hoje tem tudo, os caras reclamam. Tem vale transporte, tem alimentação. Você não tinha nada, cara. Você não tinha nada. Tinha só vontade de trabalhar. Só vontade de trabalhar. E aí o que sobrava da grana, a gente pegava ali, pagava ali um striptease ali na Rua Aurora, mas o bicho pegava. E da arbitragem? Qual foi o primeiro jogo ali? O primeiro jogo que eu me lembro foi uma Copa São Paulo de 92, que foi uma coisa... Eu não acredito na sorte, não. Eu acho que o Papai do Céu sabe o que faz, nada é por acaso, o tempo do universo é diferente do nosso tempo. E aí eu ia fazer um jogo, que naquela época quem mandava árbitro para a Copa São Paulo não era a Federação Paulista, era o Sindicato dos Árbitros. E eu já estava na várzea. Quando eu não estava jogando, eu jogava no Parque do Povo. Quando eu não estava jogando, os caras, apita aí, eu apitava um jogo ou outro ali. E aí um dia um cara da federação que estava vendo me viu e falou, pô, você não quer fazer o curso da federação? Eu falei, tá bom, vou fazer, vamos lá, você vai me levar. E já tinha começado o curso da federação, estava na regra 2 já. Aí ele falou assim, faz o seguinte, faz o curso do sindicato, que é pertinho da federação, você faz o curso lá, ano que vem você já tem uma base maior, teórica. Eu falei, beleza, vou fazer. E aí ele falou pros caras, ele vai fazer o curso aqui, mas ele já pita na várzea. Pô, os caras acharam que eu era bom. E eu não sabia porra nenhuma. Porque lá na várzea ele falou assim pra mim, você gosta de apitar, né? Eu falei, gosto. Por que você não aprende? Quer dizer, até hoje eu não sei se ele quis dizer que era não aprende pra ir pra federação ou se era não aprende que eu não sabia nada. Fã hater, né? Fã hater. Eu fiquei meio assim, mas tudo bem. E aí, o cara falou assim, ó, é o seguinte, inclusive a Copa São Paulo tá aí, nós estamos com poucos árbitros, vou botar você pra apitar um jogo. Eu falei, legal, achei que fosse aquele jogo que nem hoje tem aí, Valdez do Acre, Madureira, sabe? Corinthians e Botafogo do Rio. Eu falei, oi? Eu falei, cara, cheguei aqui agora. Não, você apita, você leva na boa e tal. E o jogo seria à noite no Anacleto Campanella. São Caetano. E aí, eu dava aula de manhã, era professor na época. E quando eu cheguei em casa, não tinha celular, não tinha nada. Minha mãe, ó, estão ligando pra você do sindicato direto, liga pra lá e tal. Liguei, olha, 1 da tarde, você tem que estar 3h30, começa o jogo, que mudou, 3h30 em São Caetano. Falei, cara, ainda bem que eu morava aqui no Ibirapuera. Como é que eu vou chegar 3h30 em São Caetano? Só de táxi, né? Puta, botei. Não, tava de carro, mas botei as coisas voando.
Cara, cheguei lá 3h10. Deu tempo de Caraca. falar pros bandeiras, fazer um planejamento de trabalho enquanto eu tava me trocando. Sim. Aí, beleza. E o jogo passou na Gazeta. Ele foi pra né? tarde porque ia passar pra Gazeta. Uhum. E o jogo foi muito bom da arbitragem. O Corinthians perdeu de 1-0, mas a gente teve uma arbitragem muito boa. Uhum. E aí, no dia seguinte, quando eu vou no sindicato entregar o relatório do jogo, tinha um recado, ó, pra você comparecer na Federação Paulista conversar com fulano. Tá bom, beleza. Fui lá, voltei. Falei pra secretária, lembra de mim que eu não pude fazer o curso? Começou, tá esperando você. E aí, quando eu cheguei, falou, olha, você vai começar o curso na Regra 3, nós vamos aceitar. Então, aquele jogo, pra mim, foi um estágio. Caraca. Né? Agora, legal. Você tem outros estágios na vida, apitar na casa de detenção, né? Pô, conta uma história. Como Apitei no Carandiru. No Carandiru? Não, eles respeitam muito, respeitavam muito. Apitei no Pavilhão 9. Caraca. Porque se não respeitasse, eles perdiam o banho de sol. Uhum. Só que a parede da detenção fica na linha do campo, assim que não tem muito espaço, fica 10 centímetros. Não tem Entendeu? lateral. Comigo dá cada jogo de homem que o jogador, o cara saía só aparecendo osso aqui, né? Meu Se Deus do tivesse céu. tatuagem, tirava. Caraca, meu irmão. Mas era uma bela escola. Só era ruim de apitar na detenção no começo, porque você tinha que ser revistado na ida, na saída, é um saco. E aí os funcionários, até por uma falta, eu acho, de experiência, eles tratam todo mundo igual. Acho que a revista tem que ser igual, né? Sim. Mas, porra, abre essa porra aí, entendeu? É. Levanta essa merda da cara. Não é assim que a O banda tato toca. é diferente. Não, desculpe, né, cara? Você Eu não, acho que não é ladrão, tem- né? é Pelo amor de lógico, Deus. né? Uma coisa é você... Eu acho que a família do preso não tem nada a ver com isso. É, né? exato. Chega lá e você vai esculachar a mulher do cara, o filho do cara. É errado, né? Sim, sim. Então, tirando isso, era legal. Caraca, eu imagino como que era a pressão, né? É, irmão. Não, e tinha boleiro, hein? Tinha muito uma boleiro. rapaziada boa? Tinha muito boleiro. Cara bom. Cara que você percebe que não foi profissional porque ficou pela vida, caminho errado, né? Aliás, você vê quantos jogadores falam isso, né? A mãe Sim. como é que chama? Do Gabriel Jesus. Ele falou, né? Que se não fosse ela, que pegasse ele no trem e levasse pra casa, até que os amigos dele todos foram pro crime, a maioria tá presa, outros morreram. E o Kleber, gladiador, também, né? Falou isso daí, né? Que os amigos dele todos eram do movimento, do crime, do tráfico. E que ele conseguiu, graças ao pai e à mãe ali, tirar tal, porque família é tudo, né? Quantas histórias a gente não, né, deixou de conhecer por causa disso, Não né? tenho a dúvida disso. Exatamente. Cara, e assim, um cara que apita esse ambiente tá acostumado com tudo, né? Qual foi o jogo mais emblemático que você apitou assim? E até falando de pressão mesmo. A depressão assim, apitar no Morumbi, no Pacaembu, no Maracanã, qualquer um apita. Pressão é zero. Mas quando você vai pro interior fazer A2, A3, que aí o prefeito da cidade era o presidente do clube, e aí ele pressionava a PM, se você não fizer o que eu quero, a mãe transfere você através de um deputado lá pra Santa Fé do Sul. E aí o PM dava uma molezinha na segurança, era complicado. Então, assim, o dia que eu me lembro muito foi o dia que morreu o Senna, né? Porque o dia que morre o Senna, nós fomos fazer um teste para 2 árbitros no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, na preliminar que tinha o campeonato de aspirantes. Uhum. E quando aparece no placar que tinha morrido o Senna, né? O jogador não queria jogar mais. Só que o resultado daquele teste ia para a FIFA, a gente não tinha como cancelar. Então eu lembro do Giancarlo, jogava no Palmeiras, o André Luiz no São Paulo, chegando, a gente não quer jogar mais, não tem mais condição de jogo. Uhum. Ainda apontava mais de meia hora e tinha o jogo principal. Por quê? Porque até a história, né? O circo não pode parar, né? Sim. Então isso é bastante complicado. E aí, antes da gente continuar o bate-papo, vamos só dar aquele recado rápido, importante, pra você que quer brincar, quer apostar, lembrando, sempre com consciência, a Aposte Fácil é o seu lugar. Uma casa de apostas legalizada pela Lotérgia, tá? Vale lembrar. Atendimento humanizado, 24 horas, não é robô que vai estar falando com você. Tem cashback, bastante coisa lá. Então vê nesse QR Code e vai lá brincar, fazer a sua fezinha. Mas lembrando, gente, não é o dinheiro do mês, Não né? é pra ficar Thiago? rico, né? Entretenimento, lembrando, para maiores de 18 anos, faz sua fezinha, brinca lá, aquele dinheirinho, aquele troquinho do pão, Exato. só pra brincar. Dá moral pra quem nos dá moral. Seguindo aqui então a pauta, meu amigo. E aí, Doebrin, dentro desse cenário, aí a gente vai trazer mais pra atualidade, a gente pode ir e voltar. Como que você tem visto o cenário atual da arbitragem, não só no Brasil, né, mas de um âmbito geral, assim? Não, você tem muitos países onde a arbitragem é séria. E quando eu falo séria, não estou falando de esquema, estou falando séria, que ela é tratada com seriedade pelo sistema, pelo futebol. Sim. Desde da escola de árbitros, por quem comanda. Quer dizer, as escolhas no Brasil têm sido escolhas muito mais políticas do que escolhas técnicas. Então, assim, você pega a comissão de arbitragem do Rio de Janeiro, por exemplo. Quem devia comandar era um cara que esteve lá, que foi árbitro FIFA, que
tem espírito. Não, escolhe o cara que às vezes é ligado a um deputado. Nós tivemos árbitros que foram para a Copa do Mundo porque o cara foi pedir para o senador da República e o senador brigou para ele ir para a Copa do Mundo. O nosso VAR no Brasil não é VAR. Aqui não é VAR. Nós estamos correndo o risco sério do Brasil, de novo, não ter VAR na Copa do Mundo. E não tem que ter. E não é o que nós estamos vendo aqui. A FIFA não. O VAR é só consultivo, instrutivo. No Brasil, não, é decisivo. Você pega o protocolo de VAR de 104 páginas, está escrito o quê? O máximo de eficiência com o mínimo de interferência. Aqui no Brasil, não. Caraca. Todo lance interpretativo, o VAR entra. Então, tá certo a FIFA, não tem que mandar. Então, assim, o nosso problema aqui, eu acho que as escolas de arbitragem estão muito ruins com seus coordenadores. Boa parte você vai ver, nunca foram árbitros na vida, ou foram árbitros de 5ª categoria, ou nunca apitaram um jogo, um clássico. Estão na escola de árbitros. E aí eles trazem para o sistema uma quantidade de árbitros mal formados. Uhum. Porque é engraçado isso, eu não sei em outras profissões, falando de arbitragem. Os maiores árbitros teóricos são os piores peças na prática. Porque a arbitragem não é só você conhecer as 17 regras, mas a inteligência emocional, é o equilíbrio emocional, Vivência, né? é a interação com pessoas, entendeu? Tudo isso daqui você aprende e algumas coisas estão com você. Então a gente percebe que alguns árbitros se perdem porque eles não têm características psicológicas que deviam ter na escolha do candidato. Uhum. A preocupação maior é quantos caras vão pagar. A meio salário mínimo por mês, entendeu? E aí vai um ano de curso, agora diminuíram aqui em São Paulo, que tava pegando mal já. Aí você põe 150 caras, aí estão preocupados com a questão física, aí vem uma geração darônica, que o que menos importa é a qualidade técnica, é como ele fica na televisão. Lógico, ele tem características que são fundamentais tipo, o grau cultural. O cara tem que saber escrever uma súmula, tem que se explicar, de repente, numa entrevista, numa situação de uma coisa extra no jogo. Acabou a luz, o que vai acontecer? O cara não pode falar, estamos com um problema aqui. Você está expondo a federação, você está expondo a arbitragem. Sim. Então isso é bastante complicado. Cara, vou pegar esse gancho da Federação Cearense, não sei se você viu, que eles estão começando a colocar o árbitro pra Já tomaram falar. puxão de orelha. Já tomaram puxão. Queria saber a sua opinião e se você acha que isso tem futuro ou não. Não, nenhum. É chance zero. Sério? A Federação Cearense, a arbitragem cearense, depois que parou da Silvio Mourão, ela estava no ostracismo. Ah, tem árbitros bons? Tem, mas não tem um puta árbitro que você fala assim, nossa, esse cara aqui vai arrebentar numa Copa do Mundo. Não tem. Essa é uma coisa que a FIFA não quer que faça. Porque você pode transformar um erro de fato num erro de direito. Um erro de fato, eu errei, achei que foi pênalti e não foi. Aconteceu comigo, achei que a bola entrou e não É entrou. uma interpretação do árbitro que foi errada. Sem dúvida. Agora, se ele dá uma resposta, que ele mostra um desconhecimento da regra, tá? O que acontece? O clube, apesar de ter um acordo entre os clubes que ninguém vai entrar na justiça, você garante pra mim, eu estou sendo rebaixado, o árbitro deu uma resposta dizendo que ele errou e não conhece a regra, você quer dizer que eu não vou entrar na justiça pedindo a anulação do jogo? Eu acho que eu vou. E aí eu conversei com o Rodrigo Sintra algumas semanas atrás, e ele falou pra mim que a Federação Cearense recebeu já um comunicado da CBF que ela não deve fazer isso, mas ela não pode, a CBF não pode impor, assim como a FIFA não pode impor. A FIFA, nenhum campeonato da FIFA jamais terá o árbitro falando por preservar a regra 5, que é a decisão final da arbitragem. Isso é importante a gente entender também. Tá? Só um detalhe, o que vai ter, que o Rodrigo falou, e nós temos alguns campeonatos pelo mundo já, é o aviso público do árbitro sobre o lance. Então ele vai no VAR... Como o futebol americano que eles Isso, fazem. ele vai lá e volta e fala, olha, após revisão de VAR, tal, não pênalti, ponto. Com isso, a imprensa depois do jogo não precisa perguntar mais pra ele. Por que você não deu pênalti lá? Porque já falou, não pênalti, não bateu na mão, jogada casual, o que for. Mas você acaba com a questão da entrevista pós-jogo. Cara, isso é um ponto que é um debate, né? Ah, tem que se explicar, não tem que se explicar. Eu concordo com o Leblin. Eu acho que é muita exposição para um cara que já tem uma carga emocional muito complicada ali para lidar com o jogo, né? O que agrega ao árbitro fazer isso? Nada. E também não agrega espetáculo nenhum. Sim, Pelo contrário. Porque ontem, por exemplo, você viu o Guanais no jogo no Mirassol e Cruzeiro. Ficou puto com a arbitragem, foi pra cima, blá, 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 blá. Aí, ele já sai bravo. Aí o árbitro vai dar uma entrevista depois do jogo, o cara pergunta pra ele, ele dá uma resposta, ainda que
deixa piora, o Guanais mais nervoso, que vai pra uma coletiva depois, no outro dia, falar um monte de novo. Não tem nada que ajude. Tem o próximo jogo que ele vai apitar de novo no Guanais, Exatamente. por exemplo. Não tem, o clima é muito ruim. Quando você apita o jogo de um treinador e tem algum problema, normalmente demora alguns dias pra você encontrar de novo. Aconteceu comigo uma vez só, que eu expulsei o... Quem foi? Não foi o Luxemburgo. Bom, enfim, eu expulso um treinador no Campeonato Regional de São Paulo e na quarta, na Copa do Brasil, estava escalado num clássico regional com o mesmo treinador. Eu expulsei o cara no domingo e na quarta a gente ficava assim trocando. Eu tava bravo com o Autori. Quando ele estava em São Paulo. Eu tava bravo com ele e ele ainda guardando aquela mágoa desse expulso. Ressentimento. Acontece. E aí, até, Thiagão, só aproveitar. Sim, claro. Que é importante. Saiu agora, parece que de fato vai sair a profissionalização dos árbitros. E aí vai ter um quadro ali dos 40 de elite e tudo mais, com salários. Eu achei interessante até a questão da remuneração. Como que você avalia essa mudança do cenário da arbitragem? Porque muda um paradigma, né? Porque quando o árbitro de fato ele é um funcionário da CBF, talvez pela primeira vez a gente possa ter uma única orientação, né, num direcionamento certo. Ao meu ver, e você me corrija se eu estiver errado, cada federação tem um direcionamento diferente, ou não. Sem dúvida, assim como a CBF tem um direcionamento diferente da FIFA, que também está errado. Porque se você cria essa coisa de você ter muita interpretação, né, como agora, o árbitro tem que julgar se a mão no jogador é suficiente para derrubar o jogador. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho... Se você botar a mão nele, como é que eu vou interpretar? Uma agressão. Mas eu fiz um movimento. Eu posso fazer um movimento e só encostar nele. Quer dizer... Na câmera lenta, né? É lógico. Por que não era... Antes era tão fácil? Qualquer mão nas costas, jogada por trás, não tem igualdade, que fere a regra. A regra fala em igualdade de disputa. Por isso que ombro a ombro é permitido. A questão de ser profissional, o árbitro já está brigando por isso desde a década de 80. Já estava parado no Congresso esse projeto e não andou. N reuniões e tal, mas não andou. Eu tenho elogiado muito o Samir e o Rodrigo Sintra, porque não sei se vai dar certo, mas tem alguém tentando. Nós caímos de pau em cima do calendário, e quando alguém tenta, alguém reclama do calendário novo, que é muito... Cara, a gente tem que tentar alguma coisa. Pode dar errado? Pode. Pode precisar de ajustes? Pode. Então, profissionalizar é importante, porque hoje o árbitro já é profissional, você não recebe como tal. Porque, olha, ele tem que ter outra profissão, porque se ele tiver um outro rendimento, ele não vai meter a mão no jogo. Cara, é bizarro isso daí. Isso aí que tem a ver com caráter, não com o dinheiro que eu tenho. Se o cara não tiver caráter... Não tem por que apitar. Você vê político aí que o cara tem uma fortuna e aparece outro escândalo roubando mais não sei quanto. Então não tem nada a ver, isso daí é uma bobagem. Agora, o árbitro tem um tempo, sim, para ele e ficar só numa academia de manhã, à tarde só reuniões online, se ele estiver em outro estado, aí eu acho que é legal. Entendeu? Acho legal. E acho importante que, aí eu estou 100% com você, que todos ali, se bem que eles ouvem, vejam aquilo que vai determinar a comissão de arbitragem, mas quando alguém for afastado, que todo mundo fique sabendo o motivo nessa reunião. Olha, o Loeb vai ficar fora 2 rodadas. Eu lembro que eu falei aqui que tinha que ser assim, 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 ele não fez. Ou seja, eu estou passando o recado para o restante do grupo que vai haver uma cobrança. Certo? O problema é que não tem árbitro. Então você não tem um quadro. Você fala, tem o 40 de elite. Cara, não tem. Se você olhar, acho que são 30 de elite que eles querem fazer, né? 30. Se você olhar, elite, se você achar 7, 8, você vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui meia hora buscando. Não vai chegar no... Não tem. Porque, eu repito, eu acho que o material humano entregue às comissões de arbitragem é muito ruim. E o material humano, quando você diz, é realmente de recomendação e de quem comanda esses caras, você acha? As escolas de árbitro estão mal comandadas. Eu sou a favor, falei isso pro Rodrigo Garcia, pro Rodrigo Sintra. Rodrigo, escola de árbitro no país inteiro só devia ser árbitro que foi top. Árbitro de ponta, tá? Então, eu sei que o Dacildo, por exemplo, falei do Ceará, né? Foi da Federação Cearense, foi da Comissão da Arbitragem. Não tá mais? Dacildo, assuma a escola. Porque não é só a regra em si. É aquilo que você tem nessa interpretação. Entendeu? É como se comportar em alguns lances. Como conduz. Exato. Você viu o árbitro que tava xingando os jogadores ali? Vi. Que você... Eu vou falar a minha opinião, pra depois passar pra você. Desde que o mundo é mundo, o futebol nunca teve um lugar de pudor.
né? É o jogador xingando o jogador e tudo mais. Mas o árbitro tem aquela figura de ser o cara que vai Mediador, conduzir. né? O comportamento do jogador brasileiro com o árbitro é muito ruim. Como que você enxerga aquela situação em si, que na verdade o árbitro parece que xingou o cara? Xingou. Depois se desculpou, porque Depois se foi desculpou. pedindo pra se desculpar. Porque a pior coisa no homem é quando você faz uma coisa e depois você volta atrás porque alguém mandou. Tá? Então assim, você fez. Eu acho que ali, em vários jogos, então, o futebol é assim, eu nunca xinguei jogador, mas tem o palavrão, digamos, social. Sim. Palavrão do dia a dia. Vai tomar no cu. Não, assim, já que você falou, usou palavrão, vou Pode usar um falar, exemplo não tem também, problema. né? Tranquilo. Tinha um jogador chamado Adil, jogou no Corinthians, tal, gente boa. E depois ficou até um acidente grave, mas tá bem, graças a Deus. Ele passava o jogo inteiro falando palavrão. Ele falava assim, pô, Loeblin, me fode, né? É diferente do cara chegar pra você e falar, vai se fuder. E quem tá ouvindo também... Tem outra. Mas nós estamos num mundo chato, cara. O mundo é muito chato. Você vê uma menina que entrou com uma ação na justiça contra o Diniz, Eu vi isso. porque o Diniz humilhou o jogador do Vasco. Filha, vai arrumar o marido. Desculpe, cara. Vai arrumar o que fazer, meu. Ele vai estudar, vai... Cara, não tem cabimento. Onde é que nós estamos? É fiscal da vida alheia. Então, assim, o palavrão no futebol existe, mas eu sei que tem. Não falando que foi ele, porque eu não conheço ele pessoalmente no seu perfil dele. Mas tem árbitro que se o cara xingar ele, expulsa, mas ele fica xingando o jogador a vida inteira. Então você não pode mudar a autoridade para o autoritarismo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Cara, e assim, corrija se estiver errado, 2000, 2001, 2001, 2002, você foi considerado o melhor árbitro do Campeonato Paulista. Né? 2000 e 2001. 2001. Cara, e aí sua carreira seguiu, e eu queria entender como que foi o momento de transição da carreira final, como que você se prepara pra parar? Houve essa preparação pra você? Porque naquela época era diferente, né? E assim, eu tinha sido avisado que a Copa do Mundo seria a minha Copa, porque eu ia fazer a Copa do Mundo em 2006. Certo. Eu tava muito feliz, porque ia ser na Alemanha, e foi na Alemanha, e eu descendo de alemães. Então, pra mim, seria aquela coisa, né? Eu fui criado... Voltar às raízes, assim. Eu fui criado numa família tradicional, num colégio tradicional aqui em São Paulo, Benjamin Constant, que na época era de alemão, hoje só tem chinês, mas era de alemão. Então, assim, uma educação de valorização, de cultura, de família, e tava tudo pronto. Aí, quando eu tenho meu problema com o Armando Marques... Mas que problema? Do jogo Caxias e Figueirense. Rapidinho, então deixa eu contextualizar. Esse foi um fato que eu lembro que a época foi 1-0 pro Figueirense, né? Foi. E aí pergunta, tá? Se houve mesmo uma não comprovação da sua segurança naquela parte de se continuasse, que é o que a gente escutou à época, se o Armando Marques realmente te induziu a fazer aqueles 2 relatórios, e se você se arrepende do que aconteceu. Bom, eu não me arrependo, porque eu fiz tudo em cima dos valores que eu tenho. Então, eu jamais ia falar, né? O Armando falou pra mim, olha, ele não me induziu, ele mandou. A invasão de campo, Sim. já nos Tava quanto? Tava 1-0 Figueirense. Tá? O Mas Figueirense só ia dava subir, Figueirense. né? Só que faltava ali, tipo, 3 40, minutos, né? um negócio assim. Eu tinha dado 2. Naquela época você não dava 7, 8. Sim. E tava faltando pouquinho. Aí tem um lateral, eu faço sinal de lateral para o Figueirense, e os caras da torcida acharam que era para Acabar o jogo. acabar o jogo. E aí invadiram. Quando eles invadem, eu aviso o capitão do Caxias e do Figueirense. O jogo não acabou. Vamos para os vestiários, questão de segurança dos atletas. Claro. E aí eu lembro que era o Sandro Gaúcho, que era o capitão do Caxias, falou, vamos descer, pode descer, beleza. Quando eu tô no vestiário, chega um coronel que não era o coronel que se apresentou pra mim. E pode isso? Pode, porque você, dependendo do que acontece na partida, é normal você mandar o comandante responsável pelo policiamento. Tá. Então ele se apresenta. Antes do jogo se apresenta, o cara olha e fala, tudo bem, eu sou o coronel tal, o capitão, estou aqui para... Eu tenho que saber qual é o seu efetivo, né? Tá tranquilo, o senhor garante a segurança, sabe? E aí, quando ele desce e fala, olha, eu acho que não vai ter mais jogo, né? Que roubaram a rede. Eu falei, não, a rede não é obrigatória. Faltam 2 minutos, a gente sobe sem rede. Roubaram os machos da bandeirinha. Não, a gente bota 4 cabos de vassoura. Pode? Não tem problema nenhum. Né? Aí ele usou a frase que mudou tudo, que ele falou, se o senhor subir e o Caxias empatar, eu não garanto a segurança daqui hoje. Eu falei, loucura, hein? acabou. É coronel da Polícia Militar, quem sou eu pra chegar Vou pro cara e falar, blefar, tá louco. Lá ainda, né? Ali é meio lei de Murphy, né? Só você falar que É aquela coisa, aí o se vira verdade. vira verdade. E aí, nós viemos para São Paulo, fizemos um relatório no avião, eu nunca me esqueço, e para poder entregar. E quando eu chego em São Paulo, já tinha a ligação do Armando. Lebeling, o que você vai escrever? Que me chama de Lebeling. O que você vai escrever no relatório? E o relatório tinha umas 3 páginas.
Quando eu comecei a ler, no primeiro parágrafo, ó, após no lateral, ele falou, para que isso? Vai dar uma confusão. Você vai escrever o seguinte, pega uma caneta. Tá bom. Cara experiente e tal. Uhum. Fala, após o término do jogo, teve invasão de campo. Eu falei, oi? Não tinha acabado. Não, o jogo não tinha acabado. Eu fiz os capitães. Não, porque foi... Falei, Armando, nunca mais posso apitar um jogo no Sul. Tá brincando? Ah, apita no Nordeste, você não gosta de praia? Brincando ainda. Aí ele falou assim pra mim, se o relatório não estiver na minha mesa até a tarde, eu vou tirar você da FIFA. Eu falei, pera um pouquinho só. Quem te colocou? Eu te coloquei. Ele falou, te coloquei na FIFA, eu vou tirar você da FIFA. Eu falei, não. Quem me colocou na FIFA foi meu trabalho, pra começar. Tá? Eu nunca pedi pra você, pelo amor de Deus, me coloca na FIFA. Beleza. Ele pressionando, e nada, e eu não mandei. Não mandei. E o presidente Fará, da Federação Paulista, estava viajando, era 16 de dezembro, ele estava num final de semana, num cruzeiro, com o Reinaldo Basso, que aí hoje é presidente da Federação Paulista. Sim. E aí eu falei com a secretária, eu fui falar com o Fará, mas ele tá no navio, não tá e o Armando me ligando, uma pressão danada. Até que numa sexta-feira o Fará me liga e fala assim, o que foi, meu filho? Mas ele já sabia da confusão toda, porque estava tudo na mídia. Eu falei, presidente, fui falar com você hoje sem foto, pode vir pra cá. Aí cheguei lá, o Fará gostava muito de cavalo, a sala dele é uma sala enorme, cheia de quadro de cavalo, estátua de cavalo. A mesa dele, assim, era maior que essa aqui de largura, super comprida, parecia um altar. E aí ele chamou o Reinaldo na sala, o Reinaldo ficou de pé do lado dele, e ele falou assim, eu vou ligar pro Sveita, que era o presidente do Tribunal de Justiça Esportiva. Botou no viva voz. Aí o Sveita, o que aconteceu? O Lebre, fala pra ele, falou, aconteceu isso. Aí o Fará deu um murro na mesa, falou, escuta, avisa o Armando que ele não manda no futebol brasileiro, na arbitragem, tá? Ninguém vai mexer com o meu árbitro. Beleza. Aí o Sveita falou assim, você tá ouvindo, né, Lebre? Eu falei, tô, sim, senhor. Você vai vir aqui no Rio de Janeiro trazer para mim o relatório por escrito na quarta-feira. Tudo que aconteceu e um relatório paralelo que o Armando fez. Eu falei, presidente, como é que eu vou fazer isso na quarta? O Armando tá me ligando 10 vezes por dia. Então mande um fax para ele do jeito que ele pediu. E você me trazer aqui o relatório do jogo oficial e manda para mim o que aconteceu. Tá bom. Quando eles ligam, eu falo assim, olha, ele é desembargador. Por isso que a justiça brasileira não acredita em nada. Ele é um desembargador do Rio de Janeiro. Você vai olhar para ele e falar assim, quando ele pedir para você entregar o relatório, entregar o que aconteceu, o senhor me garante justiça? Se ele falar garanto, você entrega. Se ele não falar, não, você não entrega, hein? Beleza. Tá bom. Mandei pro Armando do jeito que ele pediu e levei o relatório no Rio de Janeiro. Eu já achei estranho, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ele tinha marcado no escritório dele, no tribunal, sei lá. E aí ele mudou para a CBF. Porque o Filipão estava convocando a seleção brasileira naquele dia. Até encontrei com o Filipão chegando, aquela muvuca. Tudo bem? Muito bem com ele. Muito bom, né? Perdido aqui? Não, um abraço. Beleza. Subi. E aí numa sala, aí sem mesa, sem nada, uma cadeira ele aqui, uma cadeira ele aqui. Ele falou assim, tá bem, tudo, mas muito seco. Você trouxe o que eu pedi? Tá bom. É o relatório do jogo, tá? E aqui é o relatório que o senhor pediu do que o Armando tá fazendo. Antes dele botar a mão, eu falei, dá licença. O senhor garante justiça pra mim? Ele falou, garanto. Quando eu entreguei ali, acabei com a minha carreira. Putz. Aí ele falou assim, eu não vou divulgar pra ninguém o que tá acontecendo. Na outra semana eu vou chamar a imprensa e tal. Ia começar o Campeonato Paulista, era janeiro. Você vai apitar final de semana? Eu falei, vou. Apite o jogo, fique tranquilo. Depois nós conversamos. Tá bom. Diga o telefone, ponte aérea tal. Quando eu chego em São Paulo, tinha uns 200 mensagens no celular. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Só SMS, né? Só SMS. E assim que eu tô lendo, me liga o Milton Neves, que trabalha com a gente hoje na revista Oeste, lá no Sem Firula. Não é, meu Milton Neves, tô no ar ao vivo aqui na Bandeirantes. Acabei de falar agora, tá todo mundo falando, você viu os portais, tudo, os jornais e tal. O que você foi fazer no Rio de Janeiro? Assim. Eu vi na minha cabeça e falei, escuta, esse cara sabe. Não, estamos sabendo aqui, você foi fazer uma denúncia contra o Armando Marques. O Armando Marques acabou de ser afastado para averiguação e você também, você viu? O Sveita fez totalmente diferente daquilo que ele tinha combinado. Beleza. E aí determinou um cara, isso é muito sério, nem sei se está vivo ainda, que era um promotor do Rio de Janeiro chamado Dr. Marcos Basílio. E ele veio para São Paulo para me ouvir, me tratou com muito respeito.
fez uma cariação com o Armando Marques. O Armando Marques tá no Chile, ele não fala com porcaria. Eu falo, não, porcaria, mas eu nunca pedi pra alguém fazer uma coisa errada. Então, porcaria aqui de menos. E aí, o Sveita tinha prometido pra mim que no dia do julgamento ele iria estar presente no tribunal. Beleza. Antes do julgamento, numa dessas entrevistas do Dr. Marcos Basílio, estava eu, meu advogado, ele fala assim, ele fala que já foi 500 anos já. Doutor, é o seguinte, posso confiar nele? Ele é um susto. Falei, cara, um cadinho. O doutor falou, não, pode, por quê? Então, vou falar uma coisa pro senhor, que se ele falar lá fora, eu vou processar ele e vou negar. Pode falar. Sabe quantos telefonemas eu recebi sobre esse jogo? Aí o advogado falou assim, não sei. Mais de 100. Sabe quantos falam do árbitro dele, do Loeblin? Ele falou, não sei isso, 10. Ele falou baixinho pra nenhum. Tem um monte de denúncia de interesse de federação, etc e tal, porque naquela época o Rio Grande do Sul já tinha 3 times na Série A. Já tinha Juventude e Grêmio Internacional. E não tinha nenhum time em Santa Catarina. Então voltaria a ter um time e aquele no estado tem uma movimentação muito grande. Você está falando de bilhões, não é milhões. Bilhões de movimentação no estado, etc e tal. Aí eu falei assim, pô, legal, né? Tô um pouco mais tranquilo. Fomos pro julgamento. Não, julgamento. Eu olho, cadê o Sveiter? Não tava. E o meu julgamento foi o último da noite. Mas tava lotado de imprensa e tal. Claro. O Armando Marques estava. Aí eu tava num canto da sala, eu em outro. Eu falei, bom, o Dr. Marcos Basílio vai ser o primeiro a dar o seu parecer. Ele é o relator do processo, eu nunca vi isso na minha vida. Começam a julgar, a votar outros auditores. Eu me arrumei na cadeira, falei, que porra é essa? E sabe, isso aí tem guardado. Tem o vídeo, deve ter no YouTube. Ah, deve ter, porque isso aí é muito antigo. Nem sei se tem no YouTube, mas sei que tem. Julgamento. O julgamento tem a ata, julgamento. Então eu não vou chegar e falar uma coisa que eu não posso provar. Sim. Tem a ata. O primeiro cara que vai julgar fala assim, eu vou condenar o Alfredo Loeblin, porque sem brincadeira, são 3 da manhã, e nós 2 da manhã, nós estamos aqui julgando isso aqui por causa dele. E o Armando Marques, um árbitro conhecido internacionalmente, levou a arbitragem do Brasil para o mundo inteiro, eu vou absorver. Olha os argumentos. Tá? Aí chegou um outro para votar, o segundo, e falou assim, olha, quando eu vou ver jogos antigos, internacionais, eu vejo o Armando Marques. O outro, eu nem sei quem é. 1-0, 2-0, 3-0. Cara, eu não acreditei. E quando eu cheguei no julgamento, o Israel Gimpel, falecido Israel Gimpel, aquela repórter da Jovem Pan, ele me veio no elevador e falou, você tá fazendo o quê aqui? Não, é julgamento hoje, Israel. Você tá condenado. Os caras chegaram aqui mais cedo. Tá condenado. Aí, 4-0, 5-0, tava 7-0, 9 votos, sempre ímpar, e tava 8-0 pela absolvição do Armando, apesar de pela todas condenação as provas, de você. A CBF levantou dezenas de ligações da sala do Armando Marques para a Federação Catarinense e pro Figueirense. E ligações do Figueirense, da Federação Catarinense, a CBF, desculpe. E aí, desculpa, escutei. Não. E aí, nós chegamos no 8-0, aí vai votar o Marcos Basílio. Marcos Basílio vira e fala assim, pois é, esse árbitro está condenado, vocês estão encerrando a carreira dele, me deram 6 meses. 180 dias, né? Estão encerrando a carreira dele, porque essa punição aí vai ser para sempre. E o Armando Marques está absolvido. Eu vou condenar o Loeblin, mas sabe por quê? Porque ele mandou 2 relatórios. Devia ter batido o pé que ele não mandaria, mesmo com a ordem de alguém. Ele não falou dos Sveita, mas beleza. Mas assim, eu vou condenar o Armando Marques, sim. Tudo que eu descobri, telefonemas, blá, blá, blá. Ali, pra mim, foi uma vitória. Mas eu me ferrei. Quando eu tô saindo do elevador, encontro de novo o Israel Gimpel. Falei, putz, Israel, você viu? 180 dias. Ele falou assim, o quê? Você tá achando que você vai voltar? Eles acabaram com o árbitro. Agora precisa acabar com o homem pra você não voltar. Como assim? Cuidado. Vim embora, eu tava casado há 3 meses, cara. Aí vim embora pra São Paulo e nem quis dormir no Rio, queria dormir no Rio e pegar um voo de manhã. Mas, cara, eu tava tão pra baixo que eu precisava ir pra casa, peguei um leito pra São Paulo, enfim.
2 dias depois que sai no jornal que eu era estelionatário, que eu era não sei o que lá. Começaram a plantar coisa, né? E eu ganhei a ação, só que quando sai desse tamanho. Já... E na resposta, no índice de responsável lá embaixo. Tá? E aí, já viu? Passou 2 anos, eu estou em casa, me liga o Martorelli, que é o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, fala assim, Loeblin, você pode vir aqui? Eu vou. Isso 2 anos sem apitar. Não, tava fora da arbitragem. Aí eu fui no sindicato, fica na Barra Funda, perto da Federação Paulista. Sim. Ele falou assim pra mim, ó, eu posso colocar uma pessoa na comissão da arbitragem de São Paulo. Vou indicar você. Eu falei, você tá louco? Vai arrumar uma treta com a CBF, com a Federação Paulista? Ele falou, não. Sabe da maior? Eu falei, não. Eu fui conversar com 3 caras. Que cara? Marcos, que é um vivo, pode comprovar. Rogério Ceni e o Ricardinho. 4, e o Fábio Costa. Um de cada time. Eu fui perguntar quem que a gente podia indicar. Os 4 indicam o Loeblin. E foi o que fizeram, foi sacanagem. E a minha volta na comissão da arbitragem, os caras ficaram putos. O Marco Paul Del Nero tem que me engolir dentro da federação. Qual que foi a reação dele quando ele te viu nessa volta? Não, ele ficou puto. Ele falou alguma coisa pra você? Falou, nós estávamos entrando na comissão, né? Estavam me esperando. Ele me viu, falou, Evelyn, que isso? No microfone, só pra... Puxa um pouquinho pra cá. Pra você, pra você. Isso. Ele falou assim, pra que isso? Pra que voltar? Segue a tua vida. Eu falei, lógico que não foi a sua. Vocês acabaram a minha vida. Aí eu tenho que passar batido? Vou voltar. E aí, quando eu volto, a repercussão dentro do meio foi muito... O Armando Marques disse que na CBF dava murro na mesa. Por quê? Porque ele teve que me engolir. Então, assim, cara, eu acho que a gente precisa no Brasil... É que nem agora, vou pegar o exemplo do Díaz Pereira de Carvalho. Ele foi no podcast, chorou muito, errou. Ele sabe que ele errou. Mas condenaram o Edilson à morte. Ele não consegue arrumar emprego, cara. Tá? E aí, quantos jogadores que foram condenados por causa de bet estão jogando bola? Voltaram. E quantos tinham provas muito contundentes, mas muitos foram absolvidos. Então o sistema escolhe quem ele precisa e quem ele não precisa. Pegando o gancho disso que você acabou de falar, nesse período aí, ou até um pouco depois, você acredita que a CBF te prejudicou pra você não conseguir, de repente, trabalhar em algumas emissoras? Porque a gente viu e teve uma onda que começou ex-árbitros a comentar na televisão. Você acha que a CBF te prejudicou nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Eu tive uma sondagem de uma emissora, só não quero dizer o nome. Não, sem problemas. Tá? Que ela me ligou, eu trabalhei em algumas emissoras, né? Uhum. E vamos fazer, até que mandaram um contrato, meu advogado olhou o contrato, tudo bem e tal, umas 10 da manhã. 2 da tarde eu recebi um telefone de outra pessoa, que o convite estava cancelado. Eu tinha vazado na imprensa que eu estava conversando com tal emissora, e a emissora se movimentou junto a patrocinadores, tudo, e os patrocinadores, não, esse não. Se ele for, a gente tira o patrocínio e tal. E aí depois foi mudando. Aí fui pra capital, fui um monte de lugar, pra algumas rádios. Mas assim, é evidente que acabou pegando um pouco isso no começo. Entendi. Isso foi um percalço. E afetou minha vida financeira, afetou o casamento, porque você tem, né, Eu passei de domingo, o melhor árbitro do Brasil, tá? Pra terça-feira, ladrão, estelionatário e vagabundo. Como se as federações não averiguassem a vida do árbitro no dia a dia. Não tem como. Mas se algum cara que é leigo não sabe. Você tem que entregar todos os certidões negativos no começo do ano. Eles averiguam tudo. Hoje até a rede social estão averiguando. Então. Entendeu? Como aliás, com várias empresas. Né? Antecedentes, tudo. Tudo. Não, todo ano, cara. Então assim, se eu tinha entregue tudo, como é que tá vazando isso aí que eu tenho isso daí? Depois. Enfim. Então foi colocado e foi proposital. Como que é só... A gente tá chegando no final, né? Mas ainda tem uns minutinhos. Não, mas é aquele recado importante, né? Recado, enquanto você vai buscar lá, vou falar pra você que tá procurando suplementação alimentar, a Quantum é a solução dos seus problemas, tá? Vem nesse QR Code aqui, vai te levar no e-commerce da Quantum, 20% de desconto, mas não é num único produto, é no site inteiro. Então, ó, pra quem tá treinando, até pra quem não tá, creatina, muito importante. O Cart Plus, pra galera que tá precisando de um reforço aí na cartilagem. E também até o Easy Flow, pra você que precisa daquela forcinha pra concentração. Vem nesse QR Code, dá moral pra quem nos dá moral. A nossa audiência ganha o desconto
E o nosso convidado também ganha um presentinho da Quantum obrigado, aqui, que Loeb, honra, pra muito você. obrigado. Tá treinando, Loeb? É diferente o treinamento, né? Mas de qualquer maneira, muito obrigado, é uma honra e vou usar com o maior carinho. É isso, tá aí o presente da Quantum Muito obrigado. para o Loeblin. Imagina na sua época, quando era árbitro, o quanto que ajudava, né, a suplementação. Cara, a gente naquela época não tinha muita coisa, né? A gente Hoje em tinha. dia é diferente. Sem Loeb, dúvida. Fábio, era um copo d'água e um café preto. Não, a gente tomava creatina, né? Treinamento era só creatina. E Sim. assim, no intervalo do jogo, você tomava Gatorade de balde. E aí depois descobriu que demorava muito pra começar a fazer o efeito, uns 20 minutos. Então, pro segundo tempo do jogo, não resolvia nada. Eu tinha um amigo que ele falava assim, cara, às vezes não tinha Gatorade, jogava um suco Tang, misturava. Não, porque a gente tinha muito medo. E acontecia isso daí, tomar água que era servida em estádio, sabia? É mesmo por quê? Porque você precisa, assim, o futebol era um futebol um pouco mais raizão. Sim, total. Então, tipo assim, não é o caso aqui. Mas eu chego no vestiário, ao invés de uma água lacrada, tem uma jarra de água gelada. Ah, Entendi o que você tá falando. Quando Ah, eu você ia, já fica- quando eu ia apitar fora do Brasil, cara, morrendo de calor, Libertadores, Mercosul e tal. Você viu os caras atendendo, o cara vinha aquele monte de squeeze pra dar água, você é louco, mas louco pra pedir. Mas não, tá? Não, porque você não sabe, a procedência. tem alguma maldade, né? Alguma Sim. coisa do tipo, né? Cara, e aí eu queria emendar duas perguntas em uma. Primeira, qual que foi o jogador mais, vamos usar aqui, mais carne de pescoço? Todo mundo pergunta isso. O mais chato que você já teve embaixo ali dentro de campo? E como que é a sua relação, por exemplo, hoje com, ou até naquela época, com esses comentários de arbitragem mais conceituados do cenário nacional que fazem esse jornalismo de arbitragem? Não, veja, o primeiro jogador, eu vou sempre brincar, porque hoje ele é muito meu amigo hoje, né? Mas o Ronaldo Giovanelli no começo, ele já era o Ronaldo Giovanelli e eu não era o Loeblin ainda. Então ele deitava e rolava, até a gente equilibrar. E aí uma vez eu falei pra ele, vou expulsar você 4 vezes na carreira. Ah, nada, você não sabe porra nenhuma, você não vai sair daqui. Você vai pitar jogo da América de Rio Preto o resto da vida. E eu expulsei ele 4 vezes na carreira. 2 no Fluminense, acho que uma no Corinthians, uma na Portuguesa. Acho que sim. O Corinthians acho que não. Mas enfim, e a gente é muito amigo hoje, o cara, quando a gente boa, um beijão pra ele, eu gosto muito dele. Eu tenho uma boa relação, principalmente com aqueles comentaristas de arbitragem que foram árbitros top. Então, o Paulo Sérgio de Oliveira é um senhor comentarista. Ele foi um árbitro top. O Sálvio foi um árbitro top, mas ele não cumpria metade das coisas que ele manda os outros cumprir. Ele era muito inteligente politicamente, fazia o jogo político, mas não era um cumpridor. Agora, tem um monte de gente aí comentando arbitragem e nunca fez nada na arbitragem, nunca bandeirou. Apitar, então, não ia falar apitar, bandeirar e tal. Mas assim, são contratados pelo sistema de cotas, são contratados para poder agradar o politicamente correto, entendeu? Mas quando você vai ver conhecimento, porque não é falar de regra, é você entender o momento do jogo, há jogos e jogos. E o árbitro, é importante que o árbitro entenda o futebol. Sem dúvida. Jogar, entender sem também dúvida. as nuances, porque uma coisa é a curso de regra. treinador. Né? Eu fiz curso de treinador. Você fez curso de treinador? Fiz curso. Como tem treinadores que fizeram curso de arbitragem. Também pra entender o trabalho de vocês. Exatamente. Isso é importante demais, né? E assim, por exemplo, eu ia apitar um jogo do Corinthians. Naquele momento, década de 90, eu tinha certeza que o Corinthians ia sair pela esquerda. Então você já se coloca, porque a parte tática desse jogo, o cara vai sair por lá. Então você se coloca. O Palmeiras era o contrário. Você tinha certeza que era Arce, Flávio Conceição, Paulo Nunes, então você colocava pela direita. Mas para isso você precisa entender taticamente o que está acontecendo no jogo. Não dá para você falar, pô, não é o cara que tem mais jogador lá que vai ser por lá que vai sair o jogo. E teve um jogo, acho que não sei se era você que estava arbitrando, que o Luxemburgo coloca ponto eletrônico. 12 tem um ponto eletrônico. Você captou do ponto? Eu captei. Maurício e o Ricardinho, eu acho. Você, bastidor desse jogo, antes da gente encerrar, quem Não, a gente não tinha assim. Primeiro que ninguém. Chegou a entender aí? Cara, eu não sou o Pablo Vittar pra ficar olhando orelha de homem, né? Desculpe. Não é minha praia. Entendeu? Minha pegada é outra. Você tinha que usar, olhar o equipamento obrigatório do jogador. O que era? Caneleira, tá? Chuteira, condição de chuteira. E naquela época era uniforme. As camisas tinham que estar por dentro. Por dentro. Você olha de longe, porque brinco não podia. Então, se o cara tá de brinco e tal, você pede pra tirar. Né? Isso, corrente. Porque pode. Aliança. Aliança, a gente não olhava tanto. Mais goleiro. Tá? Porque teve casos de goleiro que ficou perdeu o dedo, né? Perdeu o dedo, exatamente. Então, assim, mas eu não vou olhar dentro do ouvido do cara. Sim. Tá? Até porque
não era incomum jogadores que estavam... O Tite que fala, né? Aquele problema no ouvido. Sim, o Tite. O Tite. E aí o cara jogava com remédio, um algodão com remédio no ouvido. Você tá entendendo? Sim. E daí não dá. Eu vou falar, tira esse negócio daqui, eu quero ver o que é. Assim como também fui eu no jogo do Tele, que hoje pode, mas na época não podia, o Tele e o Moraci colocavam uma televisãozinha dentro do banco de reserva escondido. Sim, hoje tem o tablet. Hoje pode. Hoje pode. E não podia. Então, assim, quando tem aquele jogo, chega segunda-feira, me chamaram da federação, foi muito boa a arbitragem, né? Aquele gol do Ricardinho, acho que faz uns acréscimos. Foi no gol do Santos. Elimina o Santos. Foi. E aí o Fará falou assim pra mim, me chamar de filho. Meu filho, não deu pra ver o negócio do fone, né? Eu não vi nem o cara falando sozinho. E se ele fala sozinho, também pode ser louco. E eu era muito amigo do Ricardinho. O Ricardinho é um nível... Tem alguns jogadores que é do nível cultural um pouco elevado. E ele é um cara muito educado. É acima da Então, média. Ricardinho, Jameli, Caio Ribeiro, Raí, jogadores que tinham um nível Intelecto maior. Bem maior que a maioria, que era complicado. Aí depois passou um tempo, encontrei com ele num outro jogo, eu falei pra ele, tá me devendo, né? Ele falou, não, Loeblin, a gente não sabia nem que não podia. Eu falei, aí também não. Calma aí também, né? Acima de mim não dá, né, guerreiro? Mentiroso não, pô. Vamos devagar com a dor, né? Assume aí que você fez, tá tudo certo, passa o branco. Mas é um cara que eu criei muita amizade com ele. E o Maurício é goleiro. Como é que eu vou ficar? Eu vou de fora da área, ficar olhando o goleiro, você tá com fone mais de 40 lá? metros pra trás. Porque o goleiro fala sozinho. Sim. O jogo inteiro. Sim. Volta, marca, tal, pé. Então ele fala sozinho. Se eu visse o Maurício de longe falando sozinho, normal, eu ia achar que ele tava falando com algum jogador. Sim. Loeblin, pra gente encaminhar pro final. Encerrar, né? 2 perguntinhas. Quem apitou mais que você? Se tem alguém que apitou mais que você em qualidade? Muita gente. Diga 2 nomes, por favor. E hoje, na atualidade, quem você vê que talvez seja o melhor árbitro brasileiro? Ainda é o Klaus hoje. Tá? Caiu um pouco do que era, mas ainda é o Klaus. É o cara que atende menos o VAR. Tem os caras que se escora no VAR. O Daronco apita o jogo com a mão na orelha. Entendeu? E se escora no VAR. E o Klaus não é sempre que ele vai, as sugestões que dão, sugerimos revisão, obrigado, segue o jogo. Eu acho que esse ponto é maior. Da minha geração, vou ser nada modesto, mas não vejo assim na minha geração ninguém. Eu gostava muito do Cid Vanderlei Bosquilha apitando. Tá? Do Cid. Fui no enterro dele, foi enterrado com a bandeira de São Paulo, o pessoal fala que ele é corintiano, mas foi enterrado com a bandeira de São Paulo. Eu acho que ele tinha uma inteligência muito grande para apitar. Eu acho que inteligência emocional em algumas profissões é fundamental. Né? Acho que é fundamental. Então, de todos que eu vi no Brasil, se for falar de fora do Brasil, aí o Colina Esse aí é acima de todos. O Colina porque também sabia como levar os jogos. Sabia o jogo que tinha que ir pra porrada e o jogo que ele levava na manhã. Falando de porrada, o Godoy apitou mais que você? Não. Só em questão de firmeza era igual. Eu optei mais que o Godoy. Era. Era a mesma geração vocês, né? Sim. Era a mesma Mas geração. eu fui mais árbitro que ele. Tá. Encerrando agora, você falou sobre um negócio que me chamou a atenção. E aí, acho que é legal até pra galera que tá assistindo o programa, vai encerrar agora. A gente deixa a reflexão. Você falou sobre a questão da daroncotização, né? Os caras serem fortes e tal. Você acha que isso prejudica o árbitro? Hoje? Não é que prejudica. É que a federação tá mais preocupada com a imagem do árbitro na televisão que outra coisa. Uhum. Olha, tem que ter tanto de altura. Cara, desculpa, se ele for um anão e apitar pra cacete, bota ele na final da Copa do Mundo. Essa da altura é verdade. Entendeu? De Desculpa. negócio de altura, Isso é ridículo. De posição. Se eu vi um comentarista, ele fala sempre a mesma coisa. Ele fala assim, olha, o bom do jogo do Daronco é que os caras respeitam o tamanho dele. Meu amigo, não é MMA. Vão brigar com ele. Você acha o Daronco um bom árbitro? Eu acho ele menos árbitro do que acham que ele é. Eu acho ele um árbitro nota 7. Tá. Tem muita gente que acha ele um árbitro nota 9. Mas não acho, não. Acho um árbitro nota 7. Ponto. Eu tenho um amigo, Ronaldo Menezes, que ele fez todo o curso da Paulista pra ser árbitro, mas a questão da altura, ele foi barrado e tecnicamente ele é muito bom. Isso é ridículo. É ridículo. E eu acho que a federação comete um grande erro. Já falei isso pro Reinaldo, e ele não levou em consideração. Nós ainda temos a várzea, tanto em São Paulo, cada vez mais longe no interior. Tem um monte de garoto que não vão jogar futebol, que não tem dinheiro para fazer o curso da federação. Pô, pega esses moleques, dá uma bolsa pro moleque, paga um auxílio para ele poder ir pra federação fazer curso,
Vamos formar árbitro raiz. É. O cara que tá acostumado a pitar na várzea, ele já sai com o know-how. Agora, querem buscar o cara que faz faculdade de nutrição, com todo respeito, que na hora do intervalo ele vai comer a barrinha cereal dele com 1,95m pra pitar jogo. Não dá, não é nada contra, não é isso. Mas não pode ser parâmetro pra você buscar candidato. Um balizador, né? Lógico. Cara, que bate-papo incrível, né, Tiagão? E a parte 2 já tá marcada. Tá marcada. Vamos marcar sim, com o maior prazer. Cara, prazerzaço ter falado com você. Obrigado pelo convite. Aquelas lendas do futebol que vale sempre a pena trazer. A gente vê a história aqui do outro lado da mesa. É legal pra caramba. Lembrando você que se você gostou desse episódio, esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. A sua casa de apostas é Aposte Fácil. Vem nesse QR Code, dá moral pra quem nos dá moral. E segue a gente. Tamo junto, Thiago Maroto. Mais um pra conta. Mais um pra conta. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Yeah.